Bom dia, galera. Olha, hoje acordei querendo gravar um videozinho pra vocês. E sobre o tempo, tá? Então, enquanto eu tô aqui dirigindo, é o tempo que tem agora, a gente vai fazer esse bate-papo aí. E é o seguinte, na nossa cabeça, né, o nosso modo de interpretar, a gente leva o tempo como se fosse algo linear, passado, presente e futuro, né? É assim como o nosso cérebro interpreta e assim como a gente se posiciona na vida e vai decidindo e vai vivendo. Porém, vocês já sabem que a física quântica e os cientistas aí da atualidade vêm dizendo que isso não é real. Que o tempo, ele é passado, presente e futuro, acontece tudo no agora. Que não existe essa linearidade, né? E aí eu sei que isso é extremamente confuso. Como é que a gente vai enxergar algo, entender algo que a nossa mente não interpreta, não enxerga da forma que é? E aí começa a gente, primeiro ponto, depois dessa descoberta, é a gente entender que a gente não enxerga a realidade, né? A gente enxerga uma interpretação dela que pode ser real ou falsa, né? Primeiro ponto, isso aí, sobre o tempo. Então, dito isso, essa é uma explicação assim difícil. O pessoal normalmente quer falar termos científicos e tal, mas eu acordei com a vontade da gente trazer isso para um modo prático, sabe? Para um modo que isso influencie. E o que é que isso muda na mente da gente e no nosso comportamento, sabendo que o tempo não é linear, ele não existe nessa sequência, né? O passado, o presente e o futuro, ele acontece tudo agora, no presente momento. Então eu digo, eu vou gravar pro pessoal aí como é que eu acho que a gente deve lidar com isso e o que é que isso influencia ou não na nossa vida do dia a dia, né? O que é que importa. Chega de tantas teorias aí que a gente não consegue colocar em prática ou mudar aí a nossa vida, certo? Então é o seguinte, pessoal. Diante desse fato de que passado, presente e futuro ocorre tudo no agora, o que significa? Significa que se você não estiver vivendo o momento do agora com total presença, você está distraído. Literalmente é isso. Por quê? Quem está vivendo agora, quem está agora aqui, o nosso presente fictício e que a mente interpreta como agora, mas está sempre pensando em coisas relativamente que a gente acha que foram do passado, significa que você não está vivendo o seu momento do agora com plenitude. Por quê? Você está no presente vivendo a linha do passado, porque sua mente não está no agora, ela está sempre buscando coisas que aconteceram teoricamente lá atrás, certo? Então você está acessando sempre o seu passado, mesmo no momento presente. A mesma coisa acontece com a questão do futuro. Por exemplo, você para de cuidar das suas emoções do agora, do que você tem que resolver no agora, das conversas das pessoas que estão aqui no agora, porque está preocupado no que pode acontecer, no que eventualmente vai poder ser na sua vida, sempre projetando algo lá no futuro, nesse futuro que a nossa mente interpreta. E o que é que isso implica na gente? Que você deixe de estar gerenciando melhor esse futuro. Que quando você está pensando lá, você na verdade não está em nenhum lugar. Porque o único lugar que existe é o agora. Então quando você está fora, pensando em passado e futuro, significa que você está fora do tempo, sacou? Eu sei que não é tão simples assim, mas vamos tentar compreender um pouco. Então sempre que você não está vivendo inteiramente o seu momento agora, tipo aqui ó, tô dirigindo, tô vendo as árvores, tô conversando com vocês e tal, então minha mente tá aqui, certo? Mas se eu tivesse aqui ó, dirigindo, mas minha mente estivesse lá, o que aconteceu comigo em 2000 e não sei o que lá, eu tô fora do tempo. Porque o passado, ele existe agora também. A mesma coisa, essa questão do futuro. Eu não tô aqui, eu tô viajando, eita, em 2030, em 2000 sei quanto, pode acontecer isso, não pode. E aí, a minha mente fica sem estar definitivamente realocada em uma linha do tempo ideal. Tá, Lilian? Muita complicação aí e continuo sem entender porra nenhuma. Beleza. Mas
quando eu quis gravar esse vídeo aqui com vocês, eu tive um intuito inicial, né? Trazer para a prática o que é que se envolve, o que é que se modifica e tudo mais. Então é o seguinte, pessoal. Aí eles falam também assim que você no agora modifica o passado e modifica o futuro. E disse, oxi, como porra é isso se o passado já aconteceu, né? Mas veja só, não é que aquele fato que pra gente que aconteceu no passado mude, mas a forma como a gente enxerga o que aconteceu no passado, ela pode estar sempre mudando. Quando você muda a sua forma de enxergar um fato, seja ele passado, presente, futuro, mas aqui vamos ficar no passado, certo? Vamos julgar um exemplo aqui. Vamos supor que você foi traído. E aí você vive com raiva, amargurado, puto da vida no presente. Só que aquele fato ele não está acontecendo agora. Ele aconteceu no passado. Mas quando você fica amargurado, sofrendo, angustiado no presente, significa que você está trazendo o seu passado para agora. Entendeu? Então você não deixou o passado passar. Você está carregando aquele peso ainda no momento presente. E como isso influencia o teu futuro? Porque cada vez que no presente você se posiciona emocionalmente, frisa isso aí, viu? Emocionalmente e mentalmente, você escolhe uma linha de tempo para você. É como se fosse mais ou menos assim. Já assistiram aquela série, né? Dark e tudo mais. Tem tanta série bacana aí que posso explicar. E filmes também, né? Esse entendimento. Então imagina assim, que não existe um futuro já determinado. Existem probabilidades para todo mundo. Isso vai depender da linha de tempo que você acessa. E como é que você escolhe a linha de tempo que você acessa? Com o seu posicionamento emocional e mental do presente. Então, certo? Então, olha, se eu no presente eu estou amargurada, com raiva, triste, eu estou acessando uma linha do tempo que quanticamente não existe linear, ele é passado, presente e futuro agora. Então eu acessei uma linha do tempo que está dizendo já o meu futuro agora, perante o meu posicionamento emocional e mental. Então se eu estou triste, amargurado, eu acesso uma linha de tempo. Aquele meu presente está me levando para aquele futuro já determinado com base no meu sentimento e emocionalmente, com base na minha emoção e pensamento do agora, certo? Se eu mudo esse meu estado, que resumindo é o que a gente vai chamar de assinatura quântica, certo? A frequência da tua mente junto com a frequência do teu coração, juntas geram algo que a gente chama de assinatura quântica. É quem é você. Quando você muda esse padrão de frequência, você acessa a linha de tempo distintas. Então no momento que eu saio do presente, né? Deixo de estar com raiva, deixo de estar triste, deixo de estar inseguro, passa a ficar firme, passa a ficar feliz, passa a ficar tranquilo ou em paz. Nesse exato momento eu acabo de acessar outra linha do tempo minha. Porque todas as linhas de tempo elas já existem. Mas aquela que vai ocorrer, eu estou decidindo hoje. Com o meu posicionamento emocional e mental que eu tenho hoje. Então nunca é sobre o que aconteceu com você, nem sobre o que vai acontecer. Tudo se trata do que você faz hoje. De como você se posiciona hoje. De como você lida suas escolhas no hoje. É dizer, pessoal, que o teu futuro está totalmente dependente do que você faz agora. Relacionado à maneira de você se enxergar e de se ver na vida. Entendeu a parada como é que é? Então assim, não perca o seu tempo. Porque será que vai acontecer isso? Cara, o teu futuro está sendo determinado no agora, com o que você faz agora. E entenda, se no agora você não está bem, o teu futuro não será bem, não será bom. Se o teu presente agora você está realizado, feliz, satisfeito, o seu futuro é maravilhoso, porque é a linha do tempo que você está demarcando. Então, a ciência aí vem trazer pra gente lucidez e luz para certas crenças que nós tivemos totalmente erradas, de que assim,
foi coincidência, ou acaso, ou a gente atribui a coisas distintas, ou a Deus mesmo, né? Ah, foi Deus que quis. Não, pessoal, não foi Deus que quis. A verdade é essa, né? Sempre a gente costumou projetar para Deus tudo que é aquilo que a gente não entende. Só que esse é um assunto que agora a gente já consegue entender. Então nós precisamos tomar a responsabilidade e entender que não é Deus que está definindo o teu futuro. É você, com o teu comportamento, o teu pensamento, tuas escolhas do agora. Certo? Então assim, você resolve no agora como você se o que aconteceu com você no passado, aquela linha do passado passa a mudar para você. Por exemplo, você foi traída lá, eu tô amargurada. Mas se hoje você reposiciona a sua forma de enxergar aquele passado, você para, pô, eu fui traída, pô, mas aquilo foi um livramento, foi bom. Aquela pessoa era imatura e tudo mais. Ou, sei lá, você passa a enxergar aquele cenário de uma outra forma. Quando você muda a forma de enxergar aquele passado no presente, você já começou a acessar outra linha do tempo. Porque a forma que você lidava com aquele passado no presente te puxa para uma linha do tempo que não é favorável para você. Porque é o seguinte, pessoal, a vida é uma espécie de um jogo. Entende? Vocês já viram que tem o filme Matrix, aí a galera fala muito do que é Matrix. Mas como é que é essa parada de Matrix e tal? É porque Matrix é um jogo, pessoal. A vida não é sobre o que acontece com você. É sobre como você lida com o que acontece com você. Então se você não lida bem, sei lá, com coisas que teoricamente você acha que lhe prejudique ou que não é tão favorável para você na sua cabeça, você não está fazendo uma gestão, você não sabe lidar com aquilo. O teu nível de consciência para aquele nível de situação e abordagem ainda é baixa. Quando você compreende e entende que independente se você acha que aquilo é bom ou ruim ou não, mas você lida com aquela situação de uma forma que não te afeta, opa, tu deu um upgrade. Teu nível de consciência é outro e a vida é sobre isso. Então fica ligado, não é sobre o que acontece com você. Ah, você está sendo a gente é punido, né? Deus está lhe punindo. Ou então, você tem que passar por isso. Tinha que passar, mas não no sentido que você tem algum débito, um karma, uma coisa nesse sentido, né? Mas digamos que são testes. São situações de testes para ver como a sua consciência, que é você, né? Já que você não é um corpo, você é uma consciência que vive uma experiência no corpo, na Matrix. Então as experiências estão dizendo assim, olha o teste aqui, vamos ver como você lida com isso, né? Aí vai lidar como você lida com frustração, como você lida com traição, como você lida com sucesso, com poder, entendeu? Então é sempre, pessoal, diante de tudo que acontece, é como que a gente lida. E esse como que a gente lida define a linha de acesso ao qual você estará posicionado na vida. Então, para isso, você tem que ser sagaz e entender que o que acontece com você não é para prejudicar e nem para te favorecer. É simplesmente mérito e acesso do teu nível de assinatura quântica que você está acessando no presente. Então, fica ligado. Tira a tua consciência, a tua mente, né? Tira a tua mente de histórias do passado mal resolvidas e vá lá no passado se você tem alguma coisa pendente ou mal resolvida ou tudo. Então visite, porque é preciso que você ressignifique isso aí. Que enquanto houver essa pendência, o teu futuro está prejudicado. Porque emocionalmente e mentalmente a frequência naquela situação está baixa. Então isso vai afetar você. Mas se você for inteligente e sacar que teoricamente o teu passado está bem resolvido e você não está ansioso ou vivendo lá no futuro, mas no presente, então se ajeite. Viva, seja feliz, se divirta, namore, ame e perdoe, é agora. Porque passado e presente é tudo simultâneo. Um beijo aí, abraço e até a próxima.